Oi, gente! Daqui a alguns anos eu vou completar quase 40 anos de idade. E aí eu fico sempre lembrando de quando eu era moleque, eu olhava para as pessoas de 40 e pensava, meu Deus, eles estão no fim da vida. Não é o meu caso, definitivamente. Mas pelo menos eu chegando a essa etapa da minha vida, 30 e muitos anos, eu me obrigo a fazer uma retrospectiva das decisões que eu tomei na minha carreira. Você já fez isso? Vamos nessa. É muito doido a gente ir ficando mais velho, né? É muito maluco, porque isso obriga a gente a, de tempos em tempos, parar e falar assim, caramba, será que eu já conquistei tudo que eu queria conquistar em todos os sentidos? Será que eu tomei as decisões certas? Será que eu trilhei os caminhos corretos? É impossível saber exatamente, né? Mas é óbvio que a gente consegue olhar para trás e fazer sempre uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Hoje é dia de falar de vida profissional. Então eu queria nesse vídeo falar um pouquinho sobre uma estratégia que eu sempre trilhei e que quase sempre funcionou. Não vou dizer que funcionou em absolutamente todas as vezes, porque isso não é verdade, mas foi algo que me trouxe até aqui e fez com que eu conseguisse vencer alguns obstáculos muito grandes. Eu sempre usei a tese do uma vitória por dia. Por que é importante entender isso? Muita gente fala, muitos especialistas, muitos chefes, que a nossa vida profissional ela precisa ser uma maratona, né? A gente precisa sempre correr, porque é um tiro bastante longo, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter o nosso psicológico em dia para não ser afetado por interferências externas, enfim. É olhar para frente, mirar um objetivo e ir avançando devagarinho, se for preciso, aumentar o passo de vez em quando, voltar um pouco para trás, enfim. Você ir dosando todo o avanço que você quer ter. Essa história de uma vitória por dia, para mim, começou logo quando eu me formei, logo quando eu era estagiário. Porque eu já sabia naquela época que eu não queria fazer o tipo de reportagem que era feito naquele momento, que eram absolutamente quase todos os repórteres de terno e gravata, sempre fazendo reportagens com um estilo, em alguns casos, muito parecido, e eu queria, de repente, tentar outras opções, tentar outras alternativas, só que eu não sabia fazer, óbvio, então eu primeiro tive que aprender a fazer o jeito que era feito para depois tentar dar a minha cara para tentar fazer uma coisa mais autoral. E nesse momento, eu tive que me render ao sistema. Então, o começo da minha carreira foi de terno e gravata. Eu me sentia fantasiado para ir trabalhar. Mas eu era obrigado, não tinha jeito. Eu não era ninguém naquele momento para ir lá e falar, vou trabalhar de camiseta, vou fazer reportagem de calça jeans. Não é assim que funciona. No começo da sua carreira, se você quiser forçar uma situação, você vai simplesmente ser taxado de arrogante ou alguma coisa do tipo. O que aconteceu então depois disso? Eu passei a aprender a fazer reportagem e quando eu realmente me senti seguro na contação de histórias jornalísticas, eu passei a querer moldar o meu estilo. Como é que eu fiz isso? Com um texto mais bacaninha, tentando ousar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazer uns roteiros um pouquinho diferentes e aos poucos os meus editores foram entendendo que, pô, de repente eu tinha ali um trabalho que poderia ser considerado um pouquinho autoral. E isso fez com que eu tivesse mais liberdade para começar a adequar o meu figurino a isso. E aí que vem uma vitória por dia. Eu não saí do nada tirando o terno e a gravata e colocando a camiseta e a calça jeans. O que eu fiz? No dia 1, eu tirei a gravata. Tomei bronca. Tive que colocar de novo. Na semana seguinte, tirei de novo. Tomei outra bronca. Na terceira semana, passou. Isso significa que eu já não precisava usar mais gravata? Não, mas eu já tinha uma reportagem no ar sem gravata. E aí, sucessivamente, foi assim com a calça, que eu passei a usar a calça jeans preta, mais escurona, justamente de longe parecia uma calça social, assim, quem olhasse de repente. Então isso fez com que eu conseguisse traçar minha estratégia para, aos poucos, e trocando aquela roupa que não tinha nada a ver comigo com uma roupa realmente que me representasse. E aí eu cheguei até onde eu queria, que era uma camisa com 2 bolsos, para fora da calça, uma coisa muito mais tranquila, usar o cabelo do jeito que eu uso normalmente, deixar minha barba crescer, enfim. Eu passei a conseguir ter as vitórias que eu queria ter, mas sempre devagar, conversando com as pessoas, pedindo orientação. Eu errei muito nesse processo, tá, gente? É óbvio que muita gente que passou pela minha carreira pode assistir esse vídeo e falar: ah, não, mas ele fez tal coisa que não foi legal. Fiz. A gente vai errar nesse processo. E tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente errar, saber que errou e corrigir o rumo. Isso é fundamental para nossa carreira. E aí, a partir do momento em que você já tem um nome, que os seus colegas já te respeitam e que você passa a ser alguém no mercado,
você pode começar, entre aspas, exigir ou pedir algumas coisas para você ficar mais confortável. E foi isso que aconteceu no meu caso. Então, gente, bora entender que na nossa carreira a vida é maratona. É óbvio que você vai ter alguns pontos fora da curva. Por exemplo, a Mari é um caso muito claro. Ela estava no momento certo, na hora certa, ela tinha um estilo muito legal para um projeto que já estava nascendo com essa proposta. A Mari é um pouco mais nova do que eu. Então ela teve a sorte de ter uma abertura muito grande e mesmo assim lá bancar, ela é muito boa, então ela conseguiu realmente já meio que começar a carreira dela na televisão e no audiovisual público, vamos dizer assim, com um estilo muito mais autoral. Porque o momento pedia, o projeto pedia. Definitivamente não foi o meu caso. Eu comecei nos telejornais mais tradicionais mesmo e tive que ir galgando degrau a degrau. Hoje eu acho que esse espaço já existe, já está muito mais aberto, mas é claro que a gente sempre vai encontrar uma ou outra resistência e é preciso ter inteligência para chegar onde a gente quer. E tem outra coisa, tá, gente? Em muitos casos, a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar. Ou a gente acha que quer chegar num lugar e de repente descobre que existem outras possibilidades tão boas quanto ou até melhores. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu achava que a minha carreira tinha que ir por um caminho e de repente eu percebia que existiam outras possibilidades. E é saudável isso acontecer. Por quê? Quando eu me formei lá atrás, não existia, por exemplo, a profissão de influenciador digital. Então não existia essa possibilidade para mim. Ninguém falava sobre trabalhar com isso durante a faculdade. Hoje é algo que se colocou para mim como mais uma possibilidade e eu estou tentando aproveitar isso da melhor maneira possível, porque afinal de contas não dá para dizer que é o futuro, é o presente. Então a gente sempre tem que estar de olho também no que está acontecendo no mercado e ir adequando isso a tudo que a gente tem, a tudo que a gente sabe. De novo, essas mudanças não acontecem de uma hora para outra. A gente precisa pensar em fazer uma transição gradativa, como tendo uma vitória por dia. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar, ativa o sininho, isso é muito importante, gente. Vocês sabem que não é fácil manter um canal e produzir conteúdo para vocês, eu gosto muito dos comentários que eu sempre recebo, então eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo e ajudem a gente a continuar fazendo esse canal crescer cada vez mais, pra gente continuar batendo papo, que esse é o objetivo, beleza? Então valeu e até o próximo vídeo, tchau!